falou, né? Essa época era a época que tava tendo muito distúrbio civil, né? Muitos Exatamente. protestos, né? Por civil que nos assiste, que não entende. Não, e a escala de serviço ela era muito apertada, Aham. né? A escala era um por um. Você tinha que cumprir expediente e você tinha que estar a todo momento preparado para algum problema de ordem civil, né? Uhum. Então a gente tinha aos nossos lados o escudo de proteção, capacete, cacetete e muito treinamento de controle de distúrbio civil. Que o GPT enfrentava à época, até por conta dessas questões políticas, né? Uhum. O grupamento na época tinha uma demanda enorme de faxinas, né? A gente tinha a guarda, né, do 1º Distrito Naval, tinha a guarda da Escola de Guerra Naval, da EGN, nós tínhamos Itamaraty, nós tínhamos o Marcílio Dias, nós tínhamos o monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial, ali no Aterro do Flamengo, e outras faxinas mais, né? Funeral, CDC e a própria rotina do batalhão, do grupamento, né? Uhum. E o grupamento na época, quando eu servi, ele era na Ilha das Cobras, cara. Era numa Lá na quadra, Pedreira, lá na Pedreira. E aí o que acontece? Era do lado do presídio, né? Então, cara, era muito pequeno. Então você tinha ali 4 companhias de fuzileira, uma companhia de comando de serviço. Então era todo mundo numa quadra. Era uma quadra poliesportiva e ao lado as companhias, que era todo mundo entulhado ali, era muito pequeno. E a demanda era absurda. Então foi bem, bem complexo para mim na época, cara. Caraca, sinistro. E como você falou, né? Essa época era a época que tava tendo muito distúrbio civil, né? Muitos Exatamente. protestos, né? Por civil que nos assiste, que não entende. Não, e a escala de serviço ela era muito apertada, Aham. né? A escala era um por um. Você tinha que cumprir expediente e você tinha que estar a todo momento preparado para algum problema de ordem civil, né? Uhum. Então a gente tinha aos nossos lados o escudo de proteção, capacete, cacetete e muito treinamento de controle de distúrbio civil. E naquela época, né? Tinha aquelas viaturas que eram abertas, né? É, Então, pra carregar, pô, colete, escudo, exatamente. capacete. Aí os caminhões eles eram abertos, né? Era uma frente da tropa voltada para um lado, voltada para o outro. E a gente tinha os tirantes para poder não cair do caminhão. Você tinha que ficar seguro pelas alças de transporte. Você tinha que segurar o 762, que era o nosso armamento à época. Uhum. Mais escudo de CDC, mais capacete, mais IBC completo. E você Doideira. tinha que estar preparado para desembarcar a todo momento, muito rápido, ou ser alvejado por uma pedra, né? Ou por algo do tipo. Então, cara, era missão real o tempo todo. O grupamento, cara, quem serviu nos anos 90, 80, 90 no GPT, cara, tem muita história para contar. Caraca, sinistro. E vem cá, e na tua parte esportiva das artes marciais, tu foi aproveitado de alguma forma no grupamento? Então, por causa dessa questão do treinamento dos distúrbios civis, o grupamento na época, até mesmo pelo capitão, na época, capitão-tenente Mendonça, era o comandante da 2ª companhia, que também era um apaixonado por lutas. Ele viu essa necessidade de nós termos uma referência dentro do CFN para treinarmos. Uhum. E ele contratou à época o Marcos Ruas, que era uma referência no Vale Tudo. Naquela época não tinha essa nomenclatura de MMA, né? Mixed Martial Arts. Era Vale Tudo, não tinha MMA. Era Vale Tudo mesmo. Uhum. E o Marcos, cara, ele e o Rickson, eles eram os atletas mais benquistos e mais agressivos e com mais títulos dentro do Vale Tudo mundial, tá? Então o Marcos Ruas, ele era um cara que ajudava muita gente essa questão de defesa pessoal, né? De self-defense, né? Uhum. Que é muito diferente de luta. Luta possui regras, né? O jiu-jitsu possui regras, o judô possui regras. E o Marcos, ele tinha aquela pegada de formar realmente um militar preparado para todo e qualquer tipo de agressão, de lesão, entendeu? Então foram grandes aprendizados. Então, assim, eu aproveitei muito essa época de treinar com o Marcos, já era lutador, mas o Marcos agregou muito para nossa carreira na parte de defesa pessoal. Maneiro, né, cara? Maneiro. E assim, e as artes marciais e o militarismo, ele tá sempre se conectando, Com sempre se certeza. relacionando. O militar, ele necessita, primeiro, ele tem que estar bem preparado fisicamente, né? E o militar, dentro do seu escopo de trabalho, ele necessita saber lutar, porque em algum momento ele pode migrar do combate armado para o combate corpo a corpo. Uhum. Entendeu? E a gente também, né? Além da minha formação acadêmica em educação física, eu sou formado em direito também.
Então, o militar ele tem que estar antenado sobre o uso progressivo da força, sobre o gerenciamento de crise, saber repelir uma injusta agressão de forma moderada, com base até na legislação, né, no artigo 25º do Código Penal, né? Então, o conceito de legítima defesa, né, repelir uma injusta agressão com meios moderados. Então, se você não tem, por exemplo, noções elementares de técnicas de mobilização, você pode sair de uma esfera culposa para a dolosa. Então, você tem que saber pelo menos o mínimo de como reter um agressor, um infrator, porque ele também tem direitos também. Verdade. Então, isso é importante. É muito importante. E aí, pô, ali tu pôde auxiliar, né, nessas partes, nos treinamentos. O Marcos... E, de certa forma, treinar também, sim, né, cara? Sim. O Marcos, ele me tinha como referência, né, pelo fato de eu já ser lutador. Então, muitas das posições eram feitas comigo ali, né? E quando o Marco ia uma vez por semana no grupamento, e durante o TFM diário, o próprio Capitão Mendonça pedia que eu replicava os movimentos que eram ensinados por ele para o restante das companhias. Então, durante muito tempo, dentro da rotina do GPT, eu lecionava também para os militares que lá estavam. Bacana, já tinha uma função ali de função. treinador, de mestre. Pô, e era muito legal. E já era faixa preta? Eu não era faixa preta ainda. Porque eu peguei a faixa preta no ano seguinte, eu ainda era marrom, né? Entendi. Porque quando eu cheguei no GPT em 94, né? No final de 94. E eu fiquei ali até 96 antes de ir pra Copesp, né? Antes de ir pra São Paulo, servir em São Paulo. E aí, como é que foi quando você foi movimentado lá pra Copesp? Como é que aconteceu isso? Que normalmente o cara que vai pro GPT é mais difícil, movimentação. Normalmente ele sai pra cursar, né? Exatamente. Como é que foi isso? Então, a Copesp, ela surge dentro do grupamento porque a Marinha, na época, estava construindo o primeiro submarino nuclear dela, né? E a Copesp era o que mesmo? A Copesp era a Coordenadoria de Projetos Especiais da Marinha, que hoje se chama CETENSP, né? Centro de Tecnologia da Marinha de São Paulo. Então, existem dois complexos da CETENSP. Um que fica dentro da USP, da Universidade de São Paulo, tá? Hoje é a parte de projetos, de maquetes, onde tem um reator. E a parte de testes era feito dentro do complexo de Aramar, no interior de São Paulo. Então, foi uma época também de destacamento. Tudo era muito novo, né? A unidade era nova, nós não tínhamos alimentação, tudo era pago através de NRs, né? E foram, assim, momentos legais. Assim, por um lado, financeiramente, você era bem remunerado, entendeu? E você saiu também, e a gente saía também muito daquela questão do distúrbio civil, dos conflitos, né? Que estava no interior. Uma vez ou outra que a gente tinha alguns conflitozinhos, que era o pessoal do Green Pit, né? Que era contra a questão do enriquecimento de urânio, dos projetos nucleares, que é uma prática normal deles, entendeu? Mas a Marinha, ela tinha que avançar, evoluir. E já na época de 90, a Marinha já estava ali desenvolvendo esses projetos para poder construir o primeiro submarino nuclear, que era o Tamoio. Bacana. E a gente estava lá, tomou em 94, estava lá. Caraca, maneiro. Já legal perfilando. Legal. E tu ficou ali por quanto tempo lá? Depois você saiu, né? Você optou para seguir a carreira civil. Mas como é que foi isso aí nesse período? Então, a gente, naquela época, Pedro, o que estava acontecendo? Tava meio atrasado as promoções para cabo, entendeu? E nós tínhamos no GPT militares de 85, 86, que já estavam já emendando quase 10 anos já. E naquela época tinha o Navegando às Escuras. O militar ia a cabo sem especialidade. Ah, sim. Entendeu? Sim. Tinha isso na época ainda. E a Marinha ficou numa condição um pouco complexa por causa disso, porque tinha muitos militares que não estavam indo cursar, porque não tinha vaga para cursar. Até por causa dessa questão da instabilidade, né, do governo, né? E não estava abrindo vaga para curso. E aí eu comecei a já perceber que, tendo militares muito mais antigos do que eu, não indo cursar, que provavelmente nós também não iríamos. E eu ia ficar muito tempo ali, né? Então já ali, já em 98, 99, eu já era no meu quarto, quinto ano de Marinha, eu falei, cara, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Né? E aí foi quando eu recebi o convite, né, do meu tio para poder ir para Angola, entendeu? Então, nós éramos 10 comandos do Exército, menos eu, né, que não era do Exército. E aí foi quando eu saio da Marinha
peço para sair e vou trabalhar na Odebrecht. Bacana. É. E ali já era uma atividade totalmente diferente, né? Trabalhando com o pessoal de operações especiais do Exército. Então aí, nesse Como é caso... que era o cenário político da época lá? Rapaz, isso aí que foi realmente muito, mas muito complexo para mim. Apesar de eu já ter um treinamento militar voltado para a questão do distúrbio civil, lá era missão real o tempo todo. Por quê? Porque Angola, nos anos 90, né, ela estava enfrentando uma guerra civil. Nós tínhamos lá um general chamado Marcelo Savimbi, que era de esquerda, né? Ele era tudo contra o governo, de direita.